É o meu aniversário de 30 anos. Sim, bateu aquela crise existencial, meu Deus do céu. Eu não tenho mais 20 e poucos ou 20 e tantos anos, agora eu tenho 30 e depois eu vou pros 40 e depois 50. Eu não sei você que nasceu na década de 90, se você tem essa sensação de que você ainda não é tão adulto, mas ao mesmo tempo você sente uma tia ou um tio perto dos adolescentes. Eu tô nessa fase. E não sei se vocês notaram ou se vocês viram no último vídeo, mas eu estou num cenário diferente, eu estou gravando na minha casa. Por quê? No finalzinho do mês de setembro, eu estou quase parindo, vamos assim dizer. Eu estou grávida agora de 9 meses, provavelmente no próximo vídeo a Olivia já vai ter nascido, então eu não tô mais gravando ali naquele cenário habitual do Cabeceira, tô gravando em casa. E eu tava pensando, né, eu queria fazer algo diferente pro meu aniversário de 30 anos. E aí eu pensei, por que não 30 livros pra ler antes dos 30? E lembrando, gente, que essa não é a lista dos melhores 30 livros que todo mundo deve ler, é a minha lista pessoal de 30 livros que eu li que me impactaram. Então pode ser que você veja algum livro aqui na lista e fala, nossa, nada a ver. Mas, de alguma forma, aquele livro me impactou. E aí o legal foi eu fazer toda uma jornada como leitora, desde a minha infância, adolescência, meus 20 e poucos anos, até de fato eu pegar gosto pela leitura e até as minhas leituras mais atuais. Eu tenho convicção que se eu fizer esse vídeo daqui 10 anos, 40 livros para ler, tal, eu vou ter mudado muito meu gosto literário, porque, não sei se vocês sabem, mas eu sou muito eclética, então aqui vocês vão ver livros cristãos, livros de terror, fantasia, tem para todos os gostos. Alguns desses livros que eu vou citar aqui, eu li na minha infância, adolescência, então eu já não tenho mais eles comigo, seja porque eu li numa biblioteca, porque eu peguei emprestado de alguém, porque eu li quando solteira e esse livro era do meu pai e da minha mãe, outros eu li do modo digital, outros eu tenho aqui comigo, mas eu tava pensando aqui, eu fiquei com muita preguiça em desfazer toda a minha organização, não só essa daqui, mas outras que existem em casa, né, outros nichos da organização dos meus livros. Eu fiquei com uma preguiça imensa de subir, pegar, mostrar. E como eu estou uma grávida de 9 meses, eu só vou apontar aqui, gente, vai aparecer pra vocês a capinha do livro, por mera conveniência, mas eu espero que vocês entendam. Bora lá? Então vamos começar. Lembrando que não tá em ordem cronológica nem em ordem de importância. Mas o primeiro livro que eu coloquei aqui na minha lista, que marcou muito a minha vida, foi O Hobbit. Eu lembro que foi um dos primeiros livros de fantasia que eu li. Ele me marcou profundamente. Já pensei em até tatuar coisas de Hobbit. Eu falava que se eu estivesse grávida de menino, o quartinho ia ser de Hobbit, a festa de um ano ia ser de Hobbit. Porque aqui em casa a gente é meio que louco do Tolkien. E foi O Hobbit que me deu a abertura pro universo de Tolkien. E o segundo livro eu vou considerar como um só, mas vocês vão ver que vários aqui são coleções, trilogias, enfim. Dando sequência, né, a essa ideia de Terra-média, que é a trilogia do Senhor dos Anéis, que na verdade, se for parar pra ver, seria um volume único, mas ele é dividido em 3 livros, que também mudou a minha percepção a respeito de fantasia e tudo mais. É um livro um pouco mais denso, na verdade bem mais denso que o Hobbit, mas não tem como você entrar nesse universo e não ficar completamente imerso nele. Livro número 3 é O Peregrino. Eu li ele há muito tempo e eu lembro que ele marcou profundamente a minha caminhada cristã. Esse livro conta a jornada do personagem cristão até o céu, ou até a eternidade. Existem filmes, adaptações, peças de teatro sobre esse livro, mas geralmente não são muito boas, então eu recomendo fortemente que você leia O Peregrino, que é considerado o livro cristão mais lido depois da Bíblia. Para vocês terem uma ideia, Spurgeon leu ele mais de 100 vezes. E é aquele tipo de livro que se você ler ele uma vez por ano, você vai ser impactado de uma forma diferente. O quarto livro da minha lista é 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques. Já tem resenha aqui no canal, eu li ele em 2022, se eu não me engano. E é um livro, gente, completamente diferente de qualquer outro livro que eu já li. É um livro divertido, muito bem escrito, envolvente. A série de acontecimentos nele é muito frenética, então não tem como ficar entediada
lendo 100 Anos de Solidão. Foi um livro completamente fora da minha zona de conforto, fora da caixinha, e eu sempre vou me lembrar da família Buendia. Tanto é que eu quero reler ele mais pra frente, porque tem tantos acontecimentos que eu já esqueci, mas eu lembro que esse livro me marcou profundamente. O quinto livro que me marcou profundamente também, por me tirar completamente da zona de conforto da minha caixinha, foi Crime e Castigo, de Fyodor Dostoiévski. Eu nunca tinha lido nada de literatura russa. Para mim foi uma sensação um pouco estranha pela escrita, pela cultura, mas é um livro que me marcou profundamente e eu nunca vou me esquecer do personagem Raskolnikov, toda a sua amargura, rancor, sua genialidade. Foi através de Crime e Castigo que eu fiquei muitíssima interessada em continuar lendo outras coisas, não só de Dostoiévski, mas outros autores russos. O sexto livro que marcou muito a minha vida e que eu aconselho que você leia, na verdade é uma peça de teatro francesa chamada Cyrano de Bergerac. Acho que é assim que se pronuncia, se eu estiver errado, simplesmente ignorem porque eu não falo francês. Mas eu li ali na minha adolescência por conta da escola e eu sempre fui aquele tipo de estudante que lia tudo que deveria ser lido, então as pessoas acabavam colando de mim, querendo pegar meus resumos, e eu lembro que essa peça me marcou profundamente. Conta um pouquinho sobre a história do Cyrano de Bergerac e um triângulo amoroso entre a Roxane e o Cristiano, ou Christian em outras edições, outras versões, e a gente vai ver um triângulo amoroso, mas de uma forma completamente diferente do que a gente está acostumado, porque na verdade a Roxane ela se apaixona pela alma do Cyrano e pela aparência do Cristiano. É uma peça de teatro conhecidíssima na França e ao redor do mundo. Uma característica muito marcante do Cyrano é o seu nariz, a sua baixa autoestima. Apesar dele ser extremamente romântico, eloquente, um escritor nato, ele não consegue conquistar o amor da sua vida por conta da sua aparência. Indo para a pegada de livros franceses, eu também quero super indicar, tá até aqui embaixo, tá um pouco embaçado, mas não sei se dá para ver esse último livro aqui, que é Os Miseráveis, de Victor Hugo. Também tem resenha aqui no canal e, gente, esse livro me marcou de tantas formas, tanto pela quantidade de páginas, porque ele tem quase 1.500 páginas, foi o maior livro que eu li nessa vida. Então foi uma maratona literária, tem partes extremamente cansativas, descritivas, mas a história em si, gente, eu lembro até hoje dos personagens, a Cosette, o Jean Valjean e tantos outros que marcaram profundamente a minha vida. Sabe aquele tipo de livro que você lê e te deixa com o coração quentinho? Esse livro com certeza foi Os Miseráveis. E dando continuidade à lista, outro livro que me marcou profundamente foi Heróis da Fé. Na verdade, esse livro é um compilado de histórias de mártires que conta um pouquinho sobre a vida deles, como eles viveram pro Evangelho, a morte deles e os frutos, o legado da vida deles. É um livro que me marcou profundamente, me fez conhecer personagens da igreja primitiva, dos tempos mais modernos, que eu nunca tinha ouvido falar, e depois eu passei a mergulhar mais a fundo na vida deles especificamente. Então é um livro que me marcou demais. E foi através desse livro que eu conheci um personagem chamado Jonathan Edwards, que escreveu um sermão que impactou profundamente a minha vida. Eu também coloquei aqui na lista, chamado Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Eu sei que o nome é bem chamativo, bem forte, mas eu posso dizer com convicção de que eu não fui mais a mesma pessoa depois de ter lido Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Há histórias que contam que ele jejuou por 3 dias para poder pregar esse sermão e que enquanto ele pregava, as pessoas gritavam, se arrependiam, pediam perdão a Deus. Algumas tiveram a sensação de que o chão estava se abrindo, de que elas seriam engolidas, que elas deveriam buscar a Deus urgentemente. Não sei se isso é verdade, mas existe essa história aí contada por trás do sermão Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Seguindo essa mesma pegada também, uma outra indicação de um livro que mudou a minha vida é Confissões de Santo Agostinho, que também tem resenha aqui no canal. Muitos dos livros que eu tô citando aqui, gente, basta procurar assim, cabeceira e o nome do livro na frente, que provavelmente tem resenha aqui no canal, talvez não feita por mim, mas pelos meus colegas, porque são livros que impactaram as nossas vidas. Confissões de Santo Agostinho é um clássico cristão. Se você ainda não leu e não conhece quem é Santo Agostinho, sendo cristão, digamos assim, você está quase pecando. E você deve, como obrigação, ler essa obra que é perpetuada aí durante os séculos. Tanto é que o status do meu WhatsApp, se é que as pessoas ainda leem isso, é uma frase de Santo Agostinho: que eu te conheça, conhecedor de mim. Que eu te conheça tal como sou conhecido por ti. O livro é extremamente poético e apaixonante.
Seguindo a lista, eu quero indicar mais 2 livros nessa pegada de literatura inglesa que marcaram muito minha vida, que é O Morro dos Ventos Uivantes. Sim, gente, já tem resenha aqui no canal e aparentemente eu odiei esse livro, mas na verdade eu odiei algumas personagens, odiei algumas decisões que elas tomaram, mas a obra em si, gente, é extremamente apaixonante. É aquele tipo de obra com personagens que vão te marcar pelo resto da vida. E quando você vira alguém com características parecidas com eles, você vai se lembrar, você vai fazer uma associação. Já tem vídeo aqui no canal, eu e o Rony, a gente fala mal de todos os personagens possíveis, então ficou um vídeo muito leve, engraçado, e fica aí a minha recomendação. Nessa pegada de literatura inglesa, um outro livro que eu recomendo muito, que foi indicação da Lívia Barufaldi aqui do canal, foi Orgulho e Preconceito. Eu nunca tinha lido nada da autora, eu só tinha ouvido falar algumas coisas a respeito dessa obra, e foi bom, porque eu fui completamente crua e sem nenhum tipo de preconceito ler essa obra. É impossível eu não me lembrar da família Bennet, dos acontecimentos nas charnecas e ao redor ali perto de Londres. Por mais simples e cotidiana que seja a história, por mais leve que seja esse amor, é aquele tipo de livro que você pode ler com uma leveza muito grande, que vai também deixar seu coração quentinho, principalmente se você é menina, jovem. Eu tenho convicção de que é impossível você não gostar de Orgulho e Preconceito. Agora, seguindo uma pegada mais distópica, eu quero falar de 3 livros que marcaram profundamente a minha vida. Primeiro, O Conto da Aia. Gente, eu sou fascinada pelo Conto da Aia. Primeiro tem o livro, é claro, mas eu não sei se vocês conhecem, tem a série, eu não sei se tem na Paramount, na HBO, não sei em qual canal ou qual streaming você consegue assistir, mas a série, a primeira temporada é bem fiel ao livro, e depois a gente vai ver que eles continuaram a história, é claro que com acompanhamento aí da própria autora que está viva, mas a série em si ficou muito boa, eu sou apaixonada pela série O Conto da Aia. E depois, né, como continuação tem Os Testamentos, mas eu não recomendo muito assim, porque eu não curti muito essa continuação que a autora deu, então fica apenas a recomendação aí do Conto da Aia, que também tem resenha aqui no canal. Você percebe que o canal tá ficando um pouco mais velho quando toda vez a gente fala que tem resenha aqui no canal. Então procura aí Bianca, O Conto da Aia, Cabeceira, que vocês vão encontrar a minha opinião sobre esse livro. Seguindo essa pegada mais distópica, eu não poderia não recomendar 1984, que também tem resenha aqui no canal, feito pela Lívia Valente. Tem gente que odeia esse livro, acha ele pesado demais, intragável demais, mas ele é aquele tipo de livro distópico que tem um pezinho na realidade, e a gente lendo aqui no ano de 2024, vendo tantas coisas acontecerem na política, na economia, no nosso país, a gente vê que 1984 não está tão distante assim. Seguindo essa pegada distópica também, fica a minha recomendação de um outro livro que também tem resenha aqui no canal, que é Senhor das Moscas. Conta a história de um grupo de meninos em que um avião caiu em uma ilha e agora eles têm que sobreviver, sem nenhum tipo de regra, sem nenhum adulto tomando conta deles. E a gente vê, né, essa questão da dominância dos mais fortes sobre os mais fracos. É levantado o questionamento, né, será que de fato o homem nasce bom e a sociedade o corrompe? Será que esses meninos vão conseguir viver de uma forma civilizada, igualitária e justa? São esses questionamentos que são levantados aí em Senhor das Moscas. E vocês vão ver em muitos filmes, séries, documentários em que esse livro ele é citado como referência com base em alguns comportamentos humanos. No final das contas, vocês vão ver que eu não estou apenas falando de 30 livros, mas de alguns livros que fazem parte de uma série de livros, de trilogias, então no final das contas vão ficar muito mais do que apenas 30 livros. Mas fica aí outra recomendação de uma série de livros que marcou a minha vida, que eu não poderia deixar de fora jamais aqui dessa lista, que é As Crônicas de Nárnia. Eu confesso que eu li As Crônicas de Nárnia um pouco mais velha, um pouco mais tarde, né? Minha imersão nesse universo foi um pouco tardia comparado de outras pessoas que geralmente leem na adolescência, mas eu poderia considerar aí os 7 livros das Crônicas de Nárnia, e é aquele tipo, gente, de literatura que com certeza eu vou ler para os meus filhos. Eu quero fazer festas temáticas a respeito das Crônicas de Nárnia, e é o tipo de livro e também de filme, por que não, que sempre vale a pena ser relido, reassistido e sempre vai fazer parte da minha vida.
Entrando nessa pegada também de fantasia, por que não falar sobre a trilogia cósmica, que também tem resenha aqui no canal? Fiz uma resenha, se eu não me engano, no ano de 2021, 22, com a Giovana. Nós falamos as nossas percepções sobre Além do Planeta Silencioso, Perelandra e Aquela Fortaleza Medonha. Foram livros que eu não só li, mas também tive a oportunidade de reler. O Guilherme fez uma citação do livro Perelandra nos votos do nosso casamento. Então, assim, gente, não tem como falar que essa trilogia não marcou a nossa vida. O personagem Ransom, os planetas em que ele visita, a forma como o evangelho é anunciado de uma forma completamente original, com certeza me marcou. Então fica aí a minha indicação dessa fantasia sensacional de C.S. Lewis. E agora, continuando essa pegada de fantasia, pulando do universo cristão para não cristão, por que não, né? Eu sou polêmica já, vocês já estão acostumados. Eu quero indicar Harry Potter. Ah, sim, gente! Mas é um tipo de obra que eu nunca super me interessei na infância. Na verdade, quem é cristão sempre teve um pouquinho de resistência, pelo menos, né? Por parte dos pais, da igreja, enfim. Depois que eu me tornei adolescente, eu lembro que eu reassisti os filmes, mas também não me pegou. E recentemente, na minha vida adulta, eu falei pro Guilherme, por que a gente não assiste de novo? Porque eu não lembro de muita coisa. E, gente, parece que a gente entrou no universo de Harry Potter. E a gente ficou simplesmente apaixonado pela obra. Eu sei que tem suas ressalvas e tudo mais, mas eu não quero ser proselitista, crente chata, mas é uma obra muito bem escrita, com um universo muito bem construído. A gente não pode negar isso. E aí a gente não só reassistiu todos os 7 filmes, se eu não me engano, como a gente também está lendo. Então aqui eu vou indicar a Pedra Filosofal, porque é o livro que a gente está terminando de ler juntos, mas é aquele tipo de obra que a gente quer completar a coleção e ir lendo aos poucos aí ao longo da nossa vida, porque é aquele tipo de leitura infanto-juvenil com fantasia que a gente simplesmente ficou apaixonado, é muito leve, muito divertido e tem aquele toquezinho de fantasia que a gente ama. Partindo para essa pegada de defesa da fé cristã e apologética, eu quero indicar alguns livros aqui que também marcaram a minha vida e alguns têm resenha aqui no canal, como por exemplo, Verdade Absoluta, da Nancy Pearcey, que já me cansei de falar sobre ele. Se você é cristão, universitário, pai, mãe, enfim, e precisa ter os seus conceitos de fé muito bem fundamentados, você precisa conhecer quais são as ideologias desse mundo e como elas divergem das escrituras, eu super vou recomendar Verdade Absoluta, da Nancy Pearcey. Vou dispensar comentários porque existe resenha aqui no canal só falando sobre isso. Nessa mesma pegada, eu também quero indicar Ama Teu Corpo, da Nancy Pearcey, que eu fiz resenha poucos meses atrás. Tem uma resenha aqui de quase meia hora só falando sobre esse livro. Esse livro fala um pouco como a nossa sociedade tem fragmentado o nosso corpo humano, que é a imagem e semelhança de Deus, e como a gente pode honrar a Deus com o nosso corpo, e como o mundo tem corrompido o nosso corpo físico através do aborto, eutanásia, homossexualidade, transgenderismo, enfim. São assuntos muito polêmicos, mas muito pertinentes para você, cristão, que tem dúvidas sobre como defender as escrituras sem deixar de ter um conhecimento a respeito desse assunto. E seguindo essa pegada de apologética, né, eu não poderia não citar Deus no Banco dos Réus. Eu sei que é muito injusto trazer ele aqui de uma forma solitária, sendo que eu poderia recomendar praticamente todos os livros aí da coleção da Thomas Nelson Brasil, mas eu tive que escolher um para não ficar aquela lista gigantesca de 30 livros, e 30 livros só poderia ser de C.S. Lewis. Então fica aqui a minha recomendação, que também tem resenha no canal. Um outro livro que mexeu completamente com as minhas estruturas e me fez ter uma percepção completamente alterada e gerou em mim uma curiosidade para que eu procurasse, pesquisasse outras obras. Na verdade, esse livro foi um pontapé inicial na minha vida para que eu mergulhasse mais assunto nesse tipo de temática. Foi Inteligência Limitada, do Jonas Madureira. Jonas Madureira é um pastor batista brasileiro. Foi um livro decisivo para que eu começasse a me aprofundar nesses assuntos de feminismo, política, enfim. Eu entendi que a partir dessa leitura eu precisava ser uma crente diferente e que defendia os princípios da fé cristã, não apenas com base nas verdades bíblicas. Eu não poderia não trazer pelo menos um livro de Chesterton. E o que eu trouxe aqui para vocês é Ortodoxia, que também já tem resenha aqui no canal, uma resenha maravilhosa feita pela Gi.
O Chesterton também é um apologeta, um defensor da fé cristã, católico, mais conhecido também como profeta do senso comum. E apesar de ser uma leitura um pouco mais trabalhosa, um pouco mais detalhada, é aquele tipo de leitura que vale a pena cada letra, cada página. Então vou deixar aqui a minha recomendação também de Ortodoxia de Chesterton. Um outro livro que eu quero recomendar que abriu os meus olhos a respeito de feminismo e eu precisava de um livro cristão, escrito por uma cristã, a respeito dessa ideologia. Esse livro também foi um pontapé inicial nos meus estudos a respeito do feminismo, que é Feminilidade Radical, da Caroline McCulley, Fé Feminina em um Mundo Feminista. Ela era uma feminista que se converteu e ela conta um pouquinho da história do feminismo, como o feminismo desde a sua essência anticristão, como os rumos do feminismo cada vez mais se afastaram da fé cristã e como muitas mulheres hoje são enganadas por essa ideologia. Então ela contrapõe com muita sabedoria a verdade das escrituras com a ideologia feminista. Por incrível que pareça, não existe uma resenha ainda desse livro aqui no canal. Talvez eu faça uma resenha daqui a alguns meses. Deixa aqui nos comentários se você quer ouvir eu falando a respeito desse livro. E um outro livro também que marcou a minha vida é um livro que você não vai encontrar para comprar tão facilmente, talvez numa estante virtual, no sebo, ou talvez de uma forma digital, que é O Contrabandista de Deus, que conta a história do irmão André. Como ele foi tremendamente usado por Deus para levar a palavra de Deus, mais especificamente a Bíblia física, para países em que o evangelho era completamente fechado. É uma história emocionante, marcante, que vai desafiar a sua fé. Agora, mudando um pouquinho o cenário, se você me conhece, você vai saber que eu sou muito fã, muito tiete de Outlander. Sim, gente, eu vou de 8 para 80, né? Outlander é uma das minhas séries e obras preferidas de todos os tempos. Eu já falei sobre ela aqui nos primórdios do canal, né? Falando um pouquinho sobre uma das minhas leituras preferidas. E eu quero indicar aqui toda a série Outlander para vocês. Aqui atrás, não sei se dá para ver, aqui é tudo Outlander, gente. São 9 livros, o mais recente foi lançado no ano passado. Eu ainda estou nesse processo de leitura, tá, gente? Eu comecei a ler o livro 1, o livro 2, mas eu sei que é aquele tipo de projeto que vai durar a vida toda. Gente, eu não poderia citar outro surto literário meu, que é Stephen King. Inclusive tem livros aqui dele também, aqui atrás. Gente, quem me conhece sabe que eu sou fã desse autor. Nossa, Bianca, mas você falou sobre livros cristãos e agora você tá falando de Stephen King? Sim, porque eu sou apaixonada por esse autor e tudo aquilo que ele produz. Eu poderia citar uns 10 livros dele aqui que você deveria ler? Com certeza, mas eu tive que escolher o que mais foi marcante pra mim e que também tem resenha aqui no canal, que é Novembro de 63. É uma história envolvente que fala sobre viagem no tempo, a morte do presidente Kennedy. Gente, é aquele tipo de livro que te prende do começo ao fim, com uma escrita muito bem feita que só Stephen King poderia ter. Como já tem resenha aqui no canal, eu não vou me prolongar. Uma outra recomendação de um livro que eu li na adolescência, super no hype assim que lançou, depois eu fui ver o filme no cinema, é A Menina que Roubava Livros. Eu sei que você já ouviu falar sobre esse livro em algum momento na sua vida. A história é contada através dos olhos da morte e durante um período marcante para a história que foi a Segunda Guerra Mundial. Tanto é que o comecinho do livro é falado assim: quando a morte conta uma história, você deve parar para ler. E falando assim, me deu até vontade de reler. Quem sabe eu releio em breve e trago uma resenha para vocês, por mais que já esteja super desatualizado, porque já teve o seu hype. Não poderia não citar um clássico brasileiro, gente. Eu sei que eu quase não falei de autores brasileiros aqui, porque realmente eu tenho muito mais contato com autores estrangeiros, mas tem um que não poderia não entrar para essa lista, que é Machado de Assis, mais especificamente com a sua obra Dom Casmurro. Eu li essa obra também na adolescência, durante ali o comecinho do meu ensino médio, se eu não me engano. E, gente, eu fiquei fascinada pela obra. E também eu acompanhei uma série que estava tendo na TV Globo, chamada Capitu, que não era exatamente super fiel à obra, mas me fez enxergar melhor, de fato, como eram as personagens. Tem uma música até hoje que eu sou apaixonada por conta dessa série, que é Elephant Gun. Existem cenas muito marcantes dessa série, minissérie, na verdade, que até hoje tocam a minha vida. E existem frases, falas, porque é uma obra, gente, que a gente não pode passar desapercebido. Então, Dom Casmurro,
com certeza faz parte dessa lista. Já acabou? Não, ainda falta mais uma recomendação e eu queria deixar essa para o final. Será que é o livro mais importante de todos os tempos para a Bianca? Gente, com certeza eu não poderia deixar de recomendar aqui para vocês a Bíblia. Nossa, que óbvio ela falar sobre isso. Mas, gente, já parou pra pensar que tem muita gente que tem 30 anos e nunca leu a Bíblia completa? Esse livro, com certeza, foi o livro que mais marcou a minha vida, que mais impactou a minha vida. Não só porque ele tem se feito presente desde o meu nascimento até o momento atual, como também pelo fato dela ser um livro que eu vou ler ao longo da minha vida toda. Já faz muitos anos que eu estou com essa versão aqui da NVT com comentários do Spurgeon. Eu acho que eu vou continuar com ela pelo menos por mais alguns anos, mas eu tenho várias outras edições aqui em casa, Bíblia de Lutero, Bíblia reformada, enfim. Atualmente eu tô mais numa pegada de pegar um livro da Bíblia para ler e ficar imersa nele durante várias semanas, até mesmo vários meses, dependendo do tamanho do livro. Então eu tô pegando e estudando cada capítulo, cada parágrafo, cada versículo, assim, de uma forma bem minuciosa. Mas é claro que eu não poderia deixar de pedir para que você, cristão, faça a leitura corrente desse livro, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, para que você também seja profundamente impactado, assim como eu fui. Gente, terminamos. Eu achei que esse vídeo nunca fosse acabar, mas essas foram as minhas 30 recomendações de 30 livros para ler antes dos 30. Talvez você odeie algumas recomendações, talvez você ame algumas recomendações aqui, mas é muito pessoal, né? Então tem livro que eu amo que você odeia que eu amo e vice-versa, enfim. Isso mostra também como eu sou uma pessoa eclética e eu estou curiosa para saber o que vem aí nos próximos anos, os próximos 30 anos, os livros que eu ainda vou ler nessa nova fase de filhos, de Bianca mãe, que será que vem por aí? É isso, gente, que venham aí nos próximos anos muitos mais livros para que eu possa recomendar aqui para vocês no canal. Um abraço e até a próxima. Tchau!